Passaremos agora à ordem do dia. Processo 220/23, substitutivo ao projeto de lei 8023, que reestrutura e reorganiza o quadro de cargos públicos de livre provimento em comissão de função de confiança. Anexo 18 da Lei 5975/2010 estabelece novas diretrizes e descrições de função para os ocupantes dos referidos cargos e funções. De autoria da prefeita municipal. Faltam os pareceres das comissões de Economia e de Previdência para o projeto e para a emenda do vereador Meira. A presidência da Comissão de Economia para nomear relator. Presidente, eu nomeio o vereador Bira. Presidente, quero pedir vistas do processo. Não? Vamos combinar? O senhor está pedindo prazo? Vamos dar por normal tramitação, então. Aos demais membros. Vereadora Chiara. Vereadora Chiara. Pode inverter? Pode? Não, já chamou. Deixa eu nomear nos outros. Não, já chamou Estela. Já chamou ela. Vou dar entrevista. Está tramitando o projeto na... Eu acompanho o relator. Vereadora Estela, para colher o resto dos votos. Vereador Beto. Peço o prazo para o senhor presidente. Processo 220/23 está fora da pauta. Próximo processo 248/24, projeto de lei 5724, que estima a receita e fixa as despesas do município para o exercício 2025, LOA 2025, de autoria da prefeita municipal. O processo encontra-se na Comissão de Economia. O relator é o vereador Biratã. Vereador Biratã, o vereador deseja emitir parecer.
para o projeto e as emendas. Projeto e emendas. Presidente, eu pedi o parecer do consultor financeiro da casa para eu poder exarar o meu parecer, tá? Obviamente que nós vamos votar a favor, porque, senão, nós perderíamos também, inclusive, as emendas impositivas. Qual é a nossa preocupação? E fica aqui um alerta para a Câmara agora e para a próxima, inclusive. Um apontamento aqui do nosso consultor financeiro, e ele reza o seguinte, vou ler exatamente como está aqui. Vale observar que, apesar do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3, da Lei Federal número 4320/1964, permitir a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações para reforçar, outras, a lei não estipula limite percentual para esta prática. Então, fica aqui uma advertência para nós, também um conselho ao Executivo. Não há hoje, na legislação, um limite para esses aportes, como foi feito a semana passada. Então, nesse contexto, o percentual de 20% que está estabelecido na Lei Orçamentária Anual para 2025, representa uma decisão discricionária do município, possibilita alterações substanciais em relação ao planejamento inicial proposto. Ou seja, a nossa única observação, e não é para impedimento do trâmite, porque sabemos que temos um prazo exíguo para poder votar, é essa advertência. Há necessidade de nós, como Câmara, discutirmos esse limite para fazermos esses aportes. Bom, fica aqui apenas esse esclarecimento e, claro, eu dou por normal tramitação a partir dessa observação. Vereadora Estela, para os demais membros. Vereador Beto. Acompanho o relator. Vereadora Chiara. Acompanho o relator. Vereador Marcelo. Acompanho o relator, presidente. Obrigado. A Comissão de Economia opina pela normal tramitação. Na sequência, a Comissão Interpartidária. Vereador fixo, vereador Meira. O senhor é o relator fixo da Interpartidária. Senhor presidente, eu dou pela normal tramitação. Aos membros. Você tem que... Está aqui, ó. Aqui, ó. Tem que fazer a chamada que o número é extenso. Vamos lá. Antônio Carlos Domingues, do Republicanos. Acompanho o relator. Chiara Ranieri Baceto, do União Brasil. Tá. Acompanho o relator. Estela Alexandre Almagro, do PT. Acompanho o relator. Guilherme Berriel Cardoso, PSB. Acompanho o relator. Fabiano Mariano, Solidariedade. Por favor. Acompanho o relator. Júlio César, PP.
Acompanho o relator. Vereadora Catini, do MDB. Acompanho o relator. Vereador Miltinho Sardim, PSD. Acompanho o relator. A comissão interpartidária dá por normal tramitação, presidente. Senhores vereadores, as emendas estão em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Agora está em discussão o projeto. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado a LOA 2025. Com as emendas. Próximo processo, 260/24, projeto de lei 6124, que altera dispositivo da Lei Municipal 7.751, de 25 de outubro de 2023. Transporte coletivo. Projeto de subsídio. O processo encontra-se na Comissão de Economia. A relatora é a vereadora Chiara Ranieri Baceto. Deseja emitir parecer, vereadora? Para o projeto e a mensagem. Presidente, eu dou pela normal tramitação no projeto e na mensagem. Aos demais membros da comissão. Vereador Beto. Acompanho a relatora. Vereador Marcelo. Acompanho o relator. Vereador Biratã. Acompanho o relator. Presidente, registrando o voto contrário pelas razões que eu já coloquei na parecer pela ilegalidade no projeto na Comissão de Justiça, os demais vereadores votam favoravelmente à relatora e eu registro o meu voto contrário, mas a Comissão de Economia dá pela normal tramitação. Vereador Massa, presidente da Comissão de Transporte, para nomear relator. Senhor presidente, eu nomeio o vereador Marcos Antônio de Souza. Normal tramitação, senhor presidente. Catini. Ok. Catini, seu voto, por favor. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Agora está em discussão a mensagem. Está em discussão a mensagem. Ninguém quer fazer uso da palavra. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Voto contrário do vereador Borgo, da vereadora da mensagem. Voto contrário do vereador Borgo, do vereador Guilherme Berriel e da vereadora Estela. Agora está em discussão o projeto. Pede a palavra o vereador Meira. Eu já falo. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, desde já vou deixar bem claro que voto favorável ao projeto de lei encaminhado pela chefe do Poder Executivo, no que diz respeito ao subsídio da tarifa de ônibus na ordem de 75 centavos para o usuário final. O usuário final, ele não tem culpa da omissão, da negligência, do pouco caso
que o Poder Executivo faz em relação a tudo isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós pedimos prazo aqui, quando eu fiz uma manifestação aqui nessa casa, a respeito do parecer jurídico do consultor, do procurador jurídico da Prefeitura Municipal, o Elton Johnny, e ele, no parecer dele, ele fez vários apontamentos para a prefeita, dizendo o seguinte, vou repetir novamente, no caso concreto, não houve requerimento das concessionárias referentes à manutenção do subsídio para manter o equilíbrio econômico-financeiro, em que pese o feito ter sido deflagrado pela Endurbe, que é a gestora do contrato, a empresa não juntou estudos que comprovem a necessidade. Prossegue. Os autos não foram instruídos com documentos e custos operacionais e tributários. Prossegue. Ainda em conforme já abordado no parecer, ele cita um número aqui, em apreciação ao pedido de prorrogação do contrato número 7.509 pela empresa de transporte coletivo Grande Bauru, verificou que a empresa não teria efetuado o pagamento do valor da outorga da concessão. Quando a empresa de ônibus foi contemplada com a concessão do transporte coletivo, lá no contrato tem um valor de uma outorga. O que é valor de uma outorga? É um numerário, é um valor X que tem que ser depositado à prefeitura porque a empresa vai explorar o transporte coletivo por determinado período. É como se fosse um pagamento por aquilo ali. E o procurador jurídico apontou que essa outorga não tinha sido paga. Não foi eu que falei, foi ele. E isso precisa ser o quê? Resolvido. Desculpa. Ainda, é importante que a Endurbe aborde expressamente se está considerando o valor de 7.730.000 recebido pelas empresas que operam o transporte coletivo a título do valor aportado ao município pela União na época da Covid. Por quê? Porque houve uma diminuição de usuários, o governo federal fez um aporte financeiro para essas empresas não quebrarem. E as empresas de transporte coletivo, para que todos saibam, e muita gente reclama, elas tinham três horários. O horário de segunda a sexta, que você tem um número de linhas, número de ônibus e número de motoristas. Então você tinha o quê? Um número considerável para atender a demanda. Aí eu tinha uma escala para sábado, porque sábado começa, é meio, parece cara de expediente, mas não é. Então tinha uma escala intermediária. E tinha a escala de domingo ou feriado, quando tudo fecha. Você não vai manter uma frota com todo o seu potencial funcionando durante um período que você não tem usuário. Então você tinha três escalas. As empresas de ônibus aproveitaram a época da Covid e falaram o seguinte, ó, a partir de agora nós vamos ter um horário só de sábado, semelhante ao de sábado, em que há uma redução da frota e uma redução de motoristas. Quem é o prejudicado com isso? População. Porque a população hoje, que tinha linhas onde a pessoa, de cada 20 minutos, tinha um ônibus na porta da casa, ou próximo da casa, hoje demora 1 hora, 1h30. Qual é o impacto disso? O impacto é que reduz custo. Ah, mas reduziu o usuário. Aí, quando a gente pega o documento da Endurbe, porque a Endurbe juntou aquilo que eu pedi aqui. Quando a gente pega o documento da Endurbe, que nós vamos ver lá o número de usuários no sistema, eu tenho aqui um número interessante. Aqui, por mês, utilizam o transporte coletivo 2 milhões de pessoas mês. O número teve alteração? Não, ele manteve o mesmo. Se ele manteve o mesmo,
por que eu vou mudar o horário da escala? Ou seja, a empresa reduziu o custo, só que os ônibus agora vivem o quê? Abarrotados de usuários, dificultando a vida do usuário. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a prefeita alegou que nós da comissão, nós da oposição, parece para ela que oposição é palavra feia. Oposição é interessante, é salutar, prefeita, para uma democracia. É salutar. A senhora quer ter um lugar onde ninguém fala nada? Se transforme numa ditadora, onde todo mundo fala amém. Só tem um lugar onde todo mundo fala amém para a senhora sabe onde é. Mas aqui na Câmara não vou falar amém para a senhora. Eu tenho que debater com a senhora, eu tenho que questionar a senhora, e vou questionar até o meu último dia do mandato. Então, quando a senhora fala que a comissão, o responsável pelo aumento da tarifa são os vereadores da oposição, aí nós pegamos o projeto de lei, todos os prazos que foi, desde o momento em que foi aportado, foi protocolado aqui, em nenhum momento, nenhum membro de qualquer comissão segurou o projeto por segurar. Os vereadores dessa casa que compõem as comissões, eles têm a prerrogativa de questionar. E é o que foi feito, e assim continuará sendo feito. Portanto, no que diz respeito ao subsídio para a tarifa de ônibus, eu não sou contra, eu sou favorável. Tem municípios em que a tarifa é zero, mas o município tem dinheiro para poder subsidiar o transporte coletivo. Tem prefeituras em que não há qualquer tipo de subsídio, então a tarifa é cara. Quando o prefeito lá de São Paulo fala, no domingo ninguém mais paga ônibus na capital, não pensa que isso é de mão beijada. As empresas são boazinhas. Não, quem está pagando por aquilo ali é a prefeitura. Lá em Agudos, ao que me consta, não tem tarifa de ônibus, porque a prefeitura tem recursos financeiros para poder oferecer o transporte coletivo sem custo para a população. Tem outras cidades em Minas, já fizemos várias consultas, em que a tarifa é zero. Então, se nós concedermos aqui, se a prefeita tem recursos orçamentários para poder reduzir 75 centavos, R$1, R$2, tudo bem. Só que tem um detalhe, esses apontamentos feitos pelo procurador, dos 7 milhões aportados, do valor da outorga, isso é dinheiro. Quando eu mando isso aqui de volta para a prefeitura responder aquilo que o procurador apontou, a única resposta que veio foi da Endurbe. Portanto, eu poderia criar caso hoje aqui, pedir sobrestamento, eu poderia pedir prazos participando de alguma comissão, mas não vou fazer isso, porque eu sei que o grande prejudicado nessa história toda vai ser o usuário que paga a tarifa de ônibus a R$5. E se não for aprovado, vai passar para 5,75. E tem um detalhe, as empresas já estão solicitando novo reajuste, novo realinhamento. Mas num futuro próximo agora, nós vamos ter uma nova licitação para concessão. Aí eu volto a falar para as empresas que aqui estão hoje, que pertencem a uma única pessoa, a um único proprietário, sem mencionar o nome dele aqui. Vocês vão perder a concessão do transporte coletivo aqui em Bauru. Sabe por quê? Aspas, já foi prometido para outro, fecha aspas. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Não peço reserva do meu tempo, porque não tenho. Continua em discussão, pede a palavra a vereadora Estela Alexandre Almagro, do PT.
Presidente, vereadores, vereadora, eu serei breve. Eu me manifestei no projeto, na Comissão de Justiça, contrariamente. Contrária ao projeto, ao mérito, não. Apenas a teimosia institucionalizada da chefe do Executivo, que, repito, tem pouco apreço pelo procedimento, mesmo quando você generosamente localiza os erros, debate os erros, aponta o caminho e a solução, a prefeita insiste na manutenção do erro. Eu compartilho aqui do pensamento colocado pelo vereador Meira, até porque ele e eu também já falamos disso algumas sessões atrás, de que parece-me estar construído um jogo muito claro de mudança dos operadores do transporte coletivo em Bauru. E essa é uma das razões porque o meu parecer foi contrário na Comissão de Justiça e também na de Economia. E na de Economia, porque os apontamentos feitos, caracterizadores da ilegalidade e da inconstitucionalidade, traz prejuízo de ordem econômica. E eu explico. Quando o procurador Elton John faz uma sequência de apontamentos, ele cuida de dizer que está dentro do poder discricionário da chefe do Executivo a concessão do subsídio. Oportunidade em que ele frisa, vírgula, desde que saneados os apontamentos feitos pela Procuradoria. O que caberia à prefeita Suelen Rosim e ao seu gabinete? Repousar sobre os apontamentos e dizer, concordo ou não concordo. Para não concordar, a prefeita deveria, através do seu gabinete, antes de enviar o PL para casa, ter apontado as contraposições aos argumentos ensejadores da ilegalidade e da inconstitucionalidade colocado pelo procurador. E, aí sim, rebatendo-se cada um dos itens das ilegalidades e inconstitucionalidades, ela estaria assumindo para si esta responsabilidade com os argumentos que a sua equipe de gabinete poderia ter inserido aqui. Isso está aqui? Não, isso não está aqui. Parte 2 desse filme desagradável, quando o presidente da Comissão de Justiça, vereador Meira, solicita prazo e elabora uma sequência de perguntas à chefe do Executivo, com o objetivo não de obstrução, como disse a prefeita nas redes sociais, mas com o objetivo democrático de aprofundamento do debate sobre as ilegalidades e inconstitucionalidades apontadas. O que a prefeita faz? Responde rapidamente, sem responder. Envia para o presidente da Comissão de Justiça respostas que não respondem. E vai à imprensa e desqualifica a atuação da oposição. E diz que um vereador quer travar todo o debate de um tema dessa importância. Ora, se a prefeita considerasse a temática de fato relevante, não teria mandado o projeto para casa na semana em que vencia o contrato, 1 ano do contrato, que foi 31 de outubro. Na semana em que foi para votação pela primeira vez, já estava vencido. Ou seja, já se tinha ali uma lacuna de pelo menos 4 ou 5 dias, em que, a despeito da manutenção do subsídio, não havia contrato que respaldasse o pagamento. Tanto é que aí a prefeita faz o quê? Manda uma mensagem modificativa. Por quê? Na pressa de fazer tudo errado, na minha visão, tudo errado conforme planejado.
Tudo errado conforme planejado. Não se lembraram de que é preciso revestir de legalidade a autorização legislativa para que possa haver retroatividade no pagamento. Porque, senão, só valeria a autorização legislativa para o pagamento do subsídio a partir da publicação dessa lei. E haveria uma lacuna. No caso agora, uma lacuna de 30 dias, que nós estamos terminando em novembro. Então, esses mecanismos de resistência que nós temos aqui, eles são imprescindíveis para a democracia. E seria muito interessante para a cidade, para a sociedade, para a relação entre os poderes, se a prefeita Suelen Rosim tivesse o despojamento de aprender e a debater. Por quê? Eu sou favorável ao subsídio total. Total. Então, não sou contra esse tipo de subsídio. Acho que seria muito bom para a economia, para a cidade e para os trabalhadores, o transporte ser subsidiado. Exatamente como em Agudos. Claro que isso sai dos cofres municipais. Então, eu não tenho nenhum tipo de obstáculo ao subsídio. Só que esse que vai estar sendo aprovado hoje, ele está eivado de ilegalidade. E se torna ensejador, inclusive, de que qualquer um. E aí eu não sei se, de repente, a jogada não é essa. Realmente eu não sei. Talvez seja isso que a chefe do Executivo queira. Talvez até já esteja pronto, não é? Está cheio de inocentes úteis aí para fazer esse tipo de jogada. Eu não sei se é isso. Porque, repito, a percepção colocada aqui pelo vereador Meire é compartilhada por mim. Eu acho que tudo caminha para que haja nova empresa operando aqui a partir do edital que se avizinha. Então, eu tenho aqui minhas desconfianças, sim, se esse subsídio, se esse PL, não está aqui todo deformado, todo errático, exatamente para se propiciar a judicialização desse debate, o que traria imenso prejuízo, não é? Principalmente para a população, porque eu não sei qual seria o grau da relação da empresa com o governo, no caso disso fazer água no âmbito da justiça. E por considerar, então, eu, Estela, membro da Comissão de Justiça, que o PL está eivado de ilegalidades e inconstitucionalidades que não foram sanadas, a despeito do apontamento feito pelo procurador, isso também traz prejuízos do ponto de vista da economia. Por isso, na Comissão de Economia, eu também, para manter a coerência e a preocupação do nosso voto, também me mantive contrário. E, obviamente, no plenário, votarei contrário ao projeto. Porque eu sou contra subsídio? Não. Pelo contrário. Porque eu realmente acho que há vício nesse projeto. E não acho que o governo esteja preocupado com isso. E isso, para mim, soa estranho. No mínimo, soa estranho. Soa muito estranho. E estou preparando um material, inclusive, que eu espero divulgar nas próximas semanas. Eu estou fazendo um balanço com a minha assessoria e com as pessoas que militam em torno do nosso mandato. Para onde caminha o segundo mandato deste núcleo familiar que governa a cidade de Bauru? E, para mim, esse segundo mandato caminha para ser a era dos editais. A era dos editais. E vou explicar, item a item, ponto a ponto, porque eu cheguei a essa conclusão. Então, a sociedade, a Câmara Municipal, a nova Câmara Municipal, inclusive, a partir de 1º de janeiro de 2025, precisa estar atenta e vigilante, porque a nossa responsabilidade é muito grande. E as consequências para a população são muito grandes. São muito grandes. É delicadíssimo ter um governo que trabalha com esse viés, com essa vertente, com essa postura. Obrigada, presidente. Continue em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Voto contrário, vereador Borgo, vereador Berriel e da vereadora Estela. Aprovado pelos demais.
Passaremos agora à discussão única. Moções. Questão de ordem, senhor presidente. Deferido. Solicito que os processos em discussão única, eles sejam apreciados e também votados em bloco. A solicitação do nobre vereador está em discussão. Os favoráveis para essa questão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Passaremos então à leitura. Moção 147/24 de aplauso ao projeto Árvore de Bons Frutos, por transformar a vida de jovens carentes através do esporte e da educação, promovendo cidadania e esperança aos seus alunos. Autoria Edmilson Marinho. Moção 148/24 de aplauso a Bauru Pisos pela excelência em atendimento e qualidade dos produtos oferecidos. De autoria do vereador Fabiano André Lucas Mariano. Moção 149/24 de aplauso ao casal Rosa Luísa dos Santos e Marcelo Longato, em reconhecimento à sua liderança, dedicação incansável ao trabalho em favor das novas gerações de sua comunidade, de autoria do vereador Biratã Cassantes. Os processos, as moções estão em discussão. Ninguém quer fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis para essa questão, os contrários querem se manifestar, aprovado. Passaremos agora às explicações pessoais, lembrando a todos que nós teremos sessão extraordinária. Vereador Berriel. Pede a palavra, terá 5 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, olha, o problema da água realmente é um problema sério, né? Você vê como é diferente. Rio Preto pegou um empréstimo do governo federal, tanto que na hora da assinatura estava o presidente da Caixa lá para assinar o contrato, né? Assim, dificuldade tecnológica, mais dificuldade tecnológica que foi levar o homem à Lua, não existe. Então, pegar água a 50 quilômetros é facinho, é bico, é tranquilo, né? Só que antes de pegar água, no caso de... Eu não posso falar de Rio Preto, né? Eu posso falar de Bauru, que eu não conheço Rio Preto a fundo como eu conheço Bauru. Mas antes, no caso de Bauru, antes de pegar água no Tietê, Bauru precisa fazer a lição de casa. Professor Massa, o que é a lição de casa? Primeiro, fazer um estudo do potencial de exploração das águas superficiais da cidade. Dentro da área territorial da cidade, qual é o potencial de exploração das águas superficiais? Primeiro, esse estudo não existe. Tinha que fazer esse levantamento. Para, em cima desse levantamento, aproveitar 100% das águas superficiais. Hoje existem estações de tratamento de água automática a partir de 5 litros por segundo. Que dá 18 metros cúbicos hora. Qualquer corregozinho dá isso aí. Então, primeiro, antes de se falar em pegar água no Tietê, não é? E outra coisa, se pegar água a 30, 40 quilômetros de Bauru, tem um custo de bombeamento, que é altíssimo. Só para o senhor ter uma ideia, professor Massa, para pegar água do Batalha, na estação, lá no ponto de captação da Lagoa, e levar para ETA, para uma altura de 120 MCA, 120 metros de coluna d'água, é 1.600 HP de potência elétrica. Então, a conta de luz lá na ETA, lá na captação do Batalha, gira em torno de 500, 600 mil reais por mês. Ah, tá bom, não vai faltar água, não falta água, mas isso vai trazer um impacto financeiro para a população. Tá? Um impacto. E digo mais, para buscar água. Isso para uma vazão de 550 litros por segundo. Lá no caso de Rio Preto, estava vendo, eles queriam fazer para 770 litros por segundo. Né? Então, isso aí traz um impacto operacional violento. Violento. Por isso que é fundamental esse estudo das águas superficiais. Tem que aproveitar as águas superficiais, óbvio, pelo menos economiza na extração de água subterrânea, né? Isso é fato.
Mas o primeiro passo que o Bauru tem que fazer, por exemplo, é fazer esse estudo do potencial de aproveitamento das águas superficiais, porque não é brincadeira. E pode ter certeza, na hora que for puxar a água do Tietê, vai ter que passar por Pederneiras. Você acha que Pederneiras vai facilitar para nós? Claro que não. Vai querer algum tipo de contrapartida, né? Como se diz aí. Então, vamos fazer a lição de casa primeiro? Aproveitar 100% das águas superficiais do município de Bauru, que não existe esse estudo, viu? E nem vão fazer, viu, professor Massa? Porque eles querem vender o DAI. Você acha que o Purini, por que essa insistência do Purini para a presidência? Vai vender o DAI, está na cara, você entendeu? Isso é óbvio, só não enxerga quem não quer ver, você entendeu? Primeiro vai vender o esgoto, daí vai quebrar o DAI, daí vai quebrar o DAI, qual vai ser a narrativa? Vamos vender o DAI, está quebrado. Quer dizer, tudo jogo de carta marcada. Tudo jogo de carta marcada. Então é uma pena que Bauru está nessa, viu? É uma pena, porque tem um potencial essa cidade, viu? E está na mão desses grupos políticos. É uma pena tudo isso. Obrigado, viu, presidente? Próximo vereador Júlio. Abre mão. Próximo vereador Borgo. Pede a palavra, terá 5 minutos. Senhores vereadores, vereadoras, às vezes a gente acaba questionando como que algumas sentenças saem favoráveis reiteradamente para algumas pessoas. Como que algumas decisões saem tão rápidas. Às vezes algumas decisões que nós olhamos e falamos, poxa, não é possível que isso tenha saído. TV Câmara, coloca a foto que eu guardei, separei. Suspeita de venda de sentenças atinge 6 tribunais de justiças e 23 magistrados. Dentro desses aí, 16 desembargadores. Ali embaixo. Processos envolvem de disputa de terra a ação do narcotráfico. Volta aqui, TV Câmara. Esse país está podre. É envolvimento de juízes, desembargadores com o narcotráfico. Um Supremo Tribunal Federal, que virou uma casa política, que agora o principal papel é correr atrás das tiazinhas do Zap com Bíblia na mão, dizendo que são terroristas. A canalice dessa turma chega ao ponto de colocar reiteradamente no site do Supremo Tribunal Federal sobre atos terroristas praticados no dia 8 de janeiro, sendo que a lei do terrorismo não tipifica manifestações políticas. É por causa de preconceito de raça, de cor e não política. O Supremo Tribunal Federal, que instaura um inquérito esdrúxulo para combater fake news, propaga a fake news quando coloca no seu site atos terroristas do dia 8. Senhor Alexandre de Moraes, vítima, investigador, julgador e comentarista. E aí eu vejo uma nota da OAB. Que decepção. Não dá ordem. Eu tenho um orgulho imenso da advocacia, mas
Presidente Beto Simonetti, o senhor envergonha a advocacia brasileira. O senhor é uma vergonha. E isso vai levar durante anos, décadas. Quando o Brasil mais precisou da OAB, Vossa Excelência serviu de capacho para esse mecanismo. Não temos uma nota da ordem. Falo aqui como vereador, nem como advogado. Aqui estou usando essa tribuna na condição de vereador. Não temos uma nota da OAB criticando as ilegalidades que estão acontecendo. Essa perseguição, a ditadura da toga. Não temos uma nota da OAB sobre essa promiscuidade no judiciário, envolvendo 23 magistrados em 6 tribunais de justiça. Isso, o que pegaram até agora. Porque todo mundo sabe, primeiro, que não vai dar nada. Não vai dar nada. Eu lembro aquele filme, acho que A Lei é para Todos, que o Cef fala no filme, foi pro Supremo! E os caras tudo comemorando na cadeia. Que vergonha. Tempos sombrios. Isso me dá nojo. Próximo vereador, vereadora Catini. Pede a palavra, terá 5 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, tudo o que está acontecendo me choca, me assusta, me deixa de boca aberta. Porque no Brasil, hoje, a situação está difícil. Porque realmente a coisa está ficando preta, para não falar nojenta. Me perdoem a palavra nojenta, mas nos dá nojo o que a gente vê acontecer. Eu quero dizer que, incluindo algumas palavras do nosso amigo que passou por mim, eu quero dizer que nós estamos passando, os professores estão passando necessidade, os professores aposentados com direito a precatórios. Tem gente morrendo que não recebe o que lhe é de direito, porque a justiça está aguardando não sei o quê. A gente choca, porque eu encontro com as velhinhas que trabalharam, deram o sangue pelo nosso país, que são os professores aposentados, choram hoje. Porque, primeiro, que aumento é difícil. Para aposentado é difícil. Por que que é difícil? Porque os políticos consideram, aposentado já vai morrer, não vota mais, né? Mas na eleição passada eu disse para um governador, você vai perder a eleição. Por quê? Porque você não está dando atenção aos professores aposentados. E ele deu uma risada e falou para mim, olha aqui, dona Catini, quantos prefeitos estão do meu lado. Levou uma piaba.
E nós, aposentados, teve professora aposentada saindo de cadeira de roda de porta em porta, falando as suas angúrias, e ele perdeu a eleição. Eu não vou falar o nome por respeito, mas perdeu a eleição. Hoje eu vejo as professoras falando para mim: Dona Catine, a senhora que tem uma voz italiana, berra lá, por favor, para que os nossos governantes, os nossos vereadores, os nossos deputados tenham consciência de que o funcionalismo que os professores estão sofrendo, isso não é justo. Eu estou hoje aproveitando esse gancho, viu, Borgo? Eu estou aproveitando esse gancho porque o que acontece é uma injustiça tremenda. E o que fizeram das aposentadas? Confiscaram o salário das aposentadas. Por que não foram confiscar o salário dos políticos corruptos? Não, das coitadas que não tem onde gritar, as coitadas que não tem onde berrar. Mas os políticos corruptos estão lá, mordendo e negociando os nossos salários. Isso eu não acho justo. E eu estou hoje aqui aproveitando, sim, esse gota d'água que Deus me deu para usar este microfone hoje. Eu quero gritar, sim, ao mundo inteiro, enquanto eu tiver um pouquinho de sangue no meu corpo, para lutar pelo povo. E eu não vim aqui hoje para dizer para vocês: estou me despedindo, eu não vou ser mais vereadora, eu não vou mais lutar. Pois eu falo para vocês, depois de tudo que eu ouvi aqui, depois de tudo que eu estou vendo, eu digo para o meu povo: lutarei sim pelo meu povo, lutarei com todas as almas da minha vida, porque eu estou vendo a coisa bárbara que está acontecendo. Então, eu quero pedir, eu já pedi em ofício, eu pedi para o presidente do meu partido que ele entre em contato com o nosso governador para que ele tome as providências cabíveis com relação à devolução dos confiscos aos nossos professores. É isso que eu estou pedindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Próximo vereador, vereador Bira. Abre mão. Próximo vereador, ex-vereador, que abre mão. Próximo vereador, vereador Meira. Abre mão. Próximo vereador, vereador Carlos Massa. Pede a palavra, terá 5 minutos. Bem, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu estou, na verdade, usando os meus últimos minutos nesta presença aqui da casa. Como disse a vereadora Catine, né, eu não vou mais ser vereador, né, a partir do dia 30. Então, a minha presença física no plenário hoje é a última. E eu lamento muito, né? Mas eu queria dizer que gostaria muito que Bauru pudesse, ao longo do tempo, ter alguma referência para ser dada. Eu vou citar algumas coisas aqui, alguns fatos, sem citar nomes. Por exemplo, Bons Ares, boas escolas, capital nacional do alimento, Bauru já foi capital do abacaxi. Abacaxi, fruto abacaxi. É até uma ironia falar isso, né? Mas foi capital do abacaxi. A terra branca que nós temos é propícia para dar abacaxi.
Hoje não tem mais, né? Então, eu quero deixar exaltado aqui, né, que Bauru volte um dia a ter alguma, né, alguma explanação, alguma potencialização nesse sentido, né? Eu trabalho, vou continuar trabalhando do lado de lá, né, cuidando do que eu posso na minha cidadania, fazendo com que, né, eu procure os colegas que eu estou deixando aqui. Eu quero desejar, né, a nova Câmara, que começa agora no dia 1º de janeiro de 2025, todo o sucesso do mundo, né? E gostaria muito de agradecer a cada um, né, de vocês que estão sentadas nessas cadeiras, aos colaboradores, às colaboradoras, né, a equipe, inclusive, da TV Câmara, que ajudou muito a gente, a toda a assessoria, né? E gostaria de exaltar muito aqui, né, a assessoria da vereadora Chiara, do professor Segala, né, com muita honra, com muita gratidão. E queria exaltar também, né, a vereadora Chiara, nossa presidente do Partido União Brasil, que nos ensinou, né, Chiara, e me ensinou muito, não tão somente aqui dentro, mas muito lá fora, de como conduzir, né, o dia a dia na política, né, inclusive exaltando a memória, né, do pai, Dudu Ranieri, também que eu não poderia deixar de citar aqui, e, né, do vereador Segala. O vereador Segala, como eu disse no primeiro dia, ele foi meu mestre na faculdade, né, ele foi também meu mestre na engenharia, e a gente, né, o Guilherme, o vereador Guilherme, você foi aluno dele, não foi? E ele não perde energia, né? Então, eu gostaria de, né, passar para que uma a uma, pudesse se sentir abraçada, né? E levar o meu reconhecimento por ter tido a honra, a hombridade, senhor presidente, de ter feito companhia e pelo acolhimento que eu tive de todos vocês. Sinceramente, me tocou muito quando eu vim para cá e entendi, né, que esta Casa de Leis é composta por pessoas competentes, que batalham os votos lá fora, atuam, né, têm a receptividade da população, da cidadania, e depois continua o trabalho aqui. Então, eu gostaria que cada um de vocês, né, pudesse mais uma vez se sentir reconhecido, né? Eu estou levando comigo a minha gratidão imensa, né? E quem sabe, né, eu continuo sendo suplente, né, pastor Vira, mais para frente a gente volte a batalhar juntos de novo, né? Mas eu parabenizo muito aos que conseguiram chegar aqui, né? E, de uma forma assim, em excelência, vereadora Catini, né, foi um prazer vê-la aqui, e como você disse, né, você está chegando e eu estou indo, né? Então, muito sucesso no trabalho, como eu tive também de toda essa moçada. É isso aí, senhor presidente. Muito obrigado. Próximo vereador, Chiara. Abre mão. Próximo vereador, Locadora. Abre mão. Próximo vereador, Edson. Abre mão. Próximo vereador, Estela. Eu quero voltar aqui a um assunto também trazido pelo vereador Meira, sobre a matéria do Jornal da Cidade, acerca do número de moradores de favelas e comunidades urbanas precárias. A bem da verdade, eu, conhecendo essas comunidades, acho que este número, inclusive, a despeito de ser do IBGE, estão subdimensionados. Seguramente estão subdimensionados. De qualquer maneira, isso aqui é preocupante. E isso é mais preocupante ainda quando você vê o governo que passou 4 anos, e não fez uma única regularização. Nenhuma. Nem o Vila Cristiana, Antiga Primavera, que está tudo azeitado
a despeito da polêmica do entorno do local, nem essa avançou. Nenhuma única casa ou lote, nada. Nenhum debate propositivo, nada. Só entregou uma na casa que já estava pronto. Começou no nosso governo, a construtora entrou em dificuldade, foi novo chamamento do governo do Gazeta e depois já estava pronto para entregar nos primeiros meses do governo. Que mais? Nada. Zero. Nenhum debate sobre regularização fundiária, nenhum debate sobre a infraestrutura e a efetivação desses possíveis assentamentos aqui. Quando a gente vai falar da precariedade em torno, por exemplo, de uma aliança, não vou entrar aqui em outros itens que eu também guardo concordância com as críticas, né? As pessoas se tornam vítimas de oportunistas exatamente no vácuo do governo. A gestão. O espaço onde estão essas centenas de famílias na aliança, sim, é pública. E a prefeita queria vender as duas áreas aqui no início de 2021 e 2022. Foi muita resistência para não fazê-lo. E sim, ela entrou com uma ação de reintegração de posse à época, enquanto sentava com as famílias e dizia que ia caminhar para a regularização, o que ela não fez. Eu não vi até hoje, a despeito das reuniões que houveram no gabinete da prefeita, com lideranças e com vereadores, nenhum gesto formal de que a ação de reintegração tenha sido retirada. E nós estávamos falando, na época, de cerca de 100 famílias. Essas 317 colocadas aqui pelo IBGE não correspondem à realidade, tenho certeza absoluta que não. Está muito mais próximo de ter 5 centenas do que essas pouco mais de 300. Por que esse crescimento? Primeiro, obviamente, a precariedade, inclusive do pós-pandemia, desemprego, não é? Claro que leva essa esperança, a despeito de alguns oportunistas, mas leva a esperança de você ter o seu terreninho, a sua casa. O que a prefeitura fez para caminhar para essa regularização? Absolutamente nada. Nada. Nenhum debate. Qual que vai ser o plano? Não tem plano. Não há plano. Agora, onde que repousa aqui a minha indignação? 4 anos sem debater, aumento descontrolado de áreas assim precárias, e agora a prefeita começa o novo mandato dizendo que quer criar a Secretaria de Habitação. Não discutiu o PLIS, que está superado, o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, criou um departamento de faz de conta, um fake news, não é? Com 4 pessoas para trabalhar, puxou assistente da SEBS, e eu tinha dito aqui na aprovação do departamento, não existe habitação de interesse social sem uma equipe multidisciplinar. Ah, não, vai dar nada. Vai dar coisa nenhuma. Agora quer criar cabidão. Quer criar secretaria de governo. Eu sou favorável às duas. A de habitação, que é apontamento do PLIS há mais de 15 anos atrás, não é? Fruto do controle social, absolutamente necessário. Mas para um governo que não tem nenhuma ação de habitação, agora acorda um novo governo querendo criar uma estrutura? E Secretaria de Governo. O governo que desconstruiu praticamente a totalidade da comunicação da prefeitura. Agora está preocupado em comunicar, em dialogar. O nome disso é cabide, né? Próximo vereador, faz uso da palavra, vereador Mariano, abre mão. Passaremos agora 1 minuto de silêncio. Ao senhor segundo secretário para a leitura do minuto de silêncio. Vereadora Catine Feude Salmen. Vereador Massa, Patrícia Franco. Todos os vereadores, doutora Gabriela Lopes, vereador Júnior Rodrigues, o senhor Oswaldo Antônio Zamboni,
e Ezequiel Simas de Carvalho. Nada mais havendo a tratar, essa presidência dá por encerrada a 43ª sessão ordinária do dia 25 de novembro de 2024, às 16h37. Passaremos agora à sessão extraordinária. 13ª sessão extraordinária do dia 25 de novembro de 2024. Ao senhor secretário para proceder à chamada dos senhores vereadores. Antônio Carlos Domingues, presente. Benedito Roberto Meira, presente. Carlos Massaiti Ocubo, presente. Chiara Ranieri Baceto, presente. Edmilson Maria da Silva Júnior, presente. Edson Miguel de Jesus, presente. Estela Alexandre Magro, presente. Fabiano André Lucas Mariano, presente. Guilherme Berrel Cardoso, presente. Júlio César Aparecido de Souza, presente. Luiz Eduardo Penteado Borgo, presente. Marcelo Roberto Afonso, presente. Marcos Antônio de Souza, presente. Maria Helena Catini, presente. Milton César de Souza Sardim, presente. Ubiratan Cássio Sanches, presente. E Vanderlei Rodrigues Júnior, presente. Lido, senhor presidente. 17 vereadores presentes. A coro regimental, declaramos aberta a 13ª sessão extraordinária do dia 25 de novembro de 2024. Eu, vereador Júnior Rodrigues, invoco a proteção de Deus. Com os demais vereadores, iniciamos os trabalhos às 16h38. Questão de ordem, senhor presidente. Deferido. Solicita a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Está em discussão o pedido de dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. A seguir passaremos aos oradores inscritos. O primeiro orador inscrito é o vereador Antônio Carlos Domingues, que abre mão da palavra. Segundo orador inscrito, vereador Benedito Roberto Meira, abre mão da palavra. Próximo vereador Carlos, abre mão da palavra. Próximo vereadora Chiara, abre mão da palavra. Próximo vereador Edmilson Marinho da Silva Júnior, que abre mão da palavra. Próximo vereador Edson, abre mão da palavra. Próximo vereador é a companheira Estela, que não abre mão da palavra. 5 minutos, vereadora. Quero apenas aproveitar a oportunidade para falar da audiência pública que nós teremos amanhã aqui às 9h, para discutirmos o reassentamento do Jardim Europa. Muitas polêmicas envolvendo essa contratação de 2 entidades para fazer as locações das centenas de famílias que estão ali. Já temos, inclusive, queixas, notícias, não é, de moradores, de que, mesmo com essa brevidade em que começou a se dar esse processo de remoção e locação desses contratos, que durarão 2 anos no máximo, já tem notícia, inclusive, de aluguel atrasado. Agora, o mais grave disso, o material chegou para nós na sexta-feira, né, bem em cima da hora. O governo tinha plena consciência de que nós tínhamos essa audiência pública, já estava convocada. Nós pedimos informações, dados técnicos, por exemplo, a pesquisa do CITÁ, que é o Sistema da Habitação de Interesse Social no escopo do governo federal. Nem todas as famílias vão ensejar e vão fazer jus à casa que será construída. Qual é a dinâmica que nós queremos dar para esse debate? O que acontecerá com as famílias? Mais do que isso, a preocupação de por que foi esse o mecanismo utilizado. Num ambiente enorme, num espaço muito grande,
não é? 401 casas, por que isso não foi feito por etapas? Por que tirar todo mundo? Por que esse processo que parece mais higienista do que social ou habitacional? Tira todo mundo. E a pressa é tanta que chama a nossa atenção também o fato de que ali, nas moradias da ocupação em frente ao condomínio Ilha de Capri, também chamada de ocupação Ilha de Capri, essa área não foi dada ao município de Bauru. Só se fizeram sigilosamente, o que eu duvido. Porque até aquela que o governo não conseguiu, porque quem conseguiu fui eu, foi no nosso governo, quando o Rodrigo era prefeito e eu era vice, que nós conseguimos com o ministro Paulo Bernardo a doação daqueles 6 hectares onde está hoje a favela do Europa. Toda aquela extensão para se fazer exatamente a regularização. A urbanização do espaço e a construção de moradias, esgotamento sanitário, água, luz, enfim. A urbanização daquele espaço. Mas o governo já está lá chamando as pessoas na CEPLAN, não é? E coagindo a sair. Por que essas cerca de 30, 40 famílias precisam sair dali agora? Algum projeto de algum novo condomínio para o espaço? Porque de parte do governo não me consta qualquer plano, qualquer proposta, muito menos com o cunho social ou preocupação de habitação para quem precisa. Repito o que eu falei há pouco. Esse governo passou 4 anos sem debater habitação. Do ponto de vista do programa de governo, chega a ser uma piada. Chega a ser uma piada. Agora, do ponto de vista das ações, durante os 4 anos, é omissão confessa. Não foi um debate que norteou nenhum instante do governo. Quando vem agora a possibilidade dos recursos, uma vez que a construtora já superou os óbices do ponto de vista da legislação ambiental, licenciamento, CETESB e tudo mais. Por que não se começou no tempo certo? O governo da prefeita levou quase 1 ano para iniciar as ações, depois de anunciada a contemplação dos recursos. E aí chega, não é, dedo na cara, chama a pessoa ali, que não sabe da burocracia, das regras, muita gente acaba assinando equivocadamente, muita gente ligando e perguntando, mas eu tenho que sair assim? O projeto é importante? Importantíssimo. O que o governo precisa é ter clareza, transparência e responsabilidade do que é que vai acontecer com essas famílias. Porque, senão, faz esse processo higienista e cria essa precariedade em outro lugar, em outro espaço. Porque o que será dessas famílias que não poderão... É difícil? Não, não é difícil. Nós sabemos disso, porque nós coordenamos o Minha Casa Minha Vida. A família que já participou de algum financiamento, seja sozinho ou no núcleo familiar, seja da Coab, do CDHU, vai ficar impossibilitada de assinar. Então, dentro deste selamento, com as cerca de 400 de famílias que moram ali, que residem ali há mais de 40 anos, claro que nem todos são mais de 40 anos, mas a maior parte das famílias, sim. A maior parte das famílias, sim. O que será, qual é o propósito, qual que é o projeto e o que vai acontecer com essas famílias que não poderão voltar para o local. Então, a audiência amanhã, 9 horas, aqui no plenário da Câmara Municipal, que tende a ser muito participativa, inclusive com muitos moradores participando. E nós convocamos pelo menos 4 secretarias do governo, inclusive a SEBS e a CEPLAN, onde está o departamento da suposta habitação de interesse social, para que aqui, nesta Casa de Lei, se vejam obrigados a dar um mínimo de transparência em um projeto que está, obviamente, nebuloso. Próximo vereador, vereador Fabiano. Abre mão da palavra. Próximo vereador, vereador Guilherme. Abre mão da palavra. Próximo vereador, vereador Júlio. Abre mão da palavra. Próximo vereador, vereador Borgo. Abre mão da palavra. Próximo vereador, vereador Marcelo. Abre mão da palavra. Próximo vereador, vereador Marcos. Abre mão da palavra. Próximo vereador, vereador Catini. Abre mão da palavra. Próximo vereador, vereador Milton. Abre mão da palavra. Próximo vereador, vereador Biratã. Pede a palavra, terá 5 minutos. Eu não ia usar o microfone, mas eu esqueci um assunto, presidente. A questão de uns 20, 25 dias atrás, nós mencionamos um problema que estava acontecendo ali próximo ao Quinta Ranieri Blue, Parques dos Sabiás, que o esgoto estava sendo vazando a céu aberto. Fizemos algumas matérias,
fizemos pedidos, indicações, já havia iniciado uma discussão, inclusive com o DAI, com equipamentos lá, com material para poder canalizar. E hoje, pela manhã, eu recebi novamente uma foto, né, um vídeo daquele local, pedi para a TV Câmara colocar rapidamente. Por favor, TV. Essa foi a matéria inicial, né? Nós falamos a respeito do problema lá do esgoto correndo a céu aberto. Eu acho que deve ter uma outra na sequência aí. Acredito que deva... Bom, o fato é que continua do mesmo jeito. E, aliás, acho que tem... É bem verdade que... Olha lá, é isso aí. Agora, o que acontece esse negócio desse aí? Esse é hoje de manhã que mandaram para mim. Então, aqui eu vou pedir... Já existe uma ação ali corretiva. O que nós estamos pedindo é só que possa ser agilizado. Porque agora, com o calor, naquela ocasião, a temperatura estava amena. E aí o pessoal conseguia almoçar. Agora não consegue almoçar, não consegue dormir. E o fedor, porque vai feder, né? Continua lá. Então, eu peço aqui um apoio do Executivo para poder sanar esse problema. E aqui eu quero fazer coro com a vereadora Estela. Nós fomos chamados também lá no Jardim Europa e acompanhamos as famílias da parte de baixo da linha. Vai ser uma situação difícil, porque existem pessoas lá, como a vereadora disse, que já estão na segunda geração, cresceram lá, fixaram suas casas lá. E também não é diferente. Nós temos do lado lá do Otávio Razzi 2 assentamentos, que, infelizmente, o Executivo não olha. É ocupação irregular, sim, mas tem a dignidade humana que todo mundo tem que pregar isso, né, vereadora Chiara? Então, aqui eu faço um apelo que seja conduzido esse processo de uma maneira humanitária, de uma maneira que considere o direito dessas pessoas. Eu não sei como é que isso vai acontecer, talvez seja como a área verde da pousada, que nós visitamos e revisitamos para poder resolver o problema daquele povo, e 3 anos e meio, 3 anos e 11 meses se passaram e a situação continua inalterada. Ali do Otávio Razzi, o Vargem Limpa, do lado de cá, e o Morada Nova, dali do outro lado também, o mesmo problema. Então, é muito desumano a forma com que se trata a habitação. Nós não podemos usar a régua da ocupação irregular, então tem que baixar o pau em todo mundo. Tem gente que não tem para onde ir. Essa que é a verdade. Pessoas que trabalham, pessoas que levam seus filhos nas escolas e que têm que enfrentar a luta. O único lugar que tem é lá. Então, eu acho que deveríamos tratar com mais empatia esse assunto tão delicado. E quando vocês forem lá, e devem ir, vocês verão como está sendo feito e conduzido o convencimento dessas famílias para saírem de lá. Muitos não sabem nem o que estão assinando, vereadora Chiara. Muitos não sabem ou estão recebendo ali uma informação de que tudo vai mudar. E não vai mudar. Se não houver uma transparência, uma explicação, as pessoas vão sair com medo. Tinha gente com medo. Tinha gente com medo, apavorado, para saber, só de pensar que a casa que construiu vai virar poeira, do dia para a noite, sem saber para onde vai, porque não tem para onde ir. Então, eu estarei aqui na reunião, inclusive os moradores que me pediram para ir visitar, convoquei, vereadora Estela, para amanhã de manhã estarem aqui. E não serão poucos, não serão poucos. Então, sugiro ao Executivo que trate o assunto com bastante humanidade. Tá ok? Deus abençoe a todos, uma ótima semana. Próximo inscrito é este vereador que abre mão. Passaremos agora à apreciação dos processos em segunda discussão.
Processo 248-24, projeto de lei 57-24, que estima a receita e fixa as despesas do município para o exercício de 2025, alô 2025, de autoria da prefeita municipal. Referido processo está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Próximo processo, 260/24, projeto de lei número 6124, que altera o dispositivo da Lei Municipal 7751, de 25 de outubro de 2023, transporte coletivo, projeto de subsídio, de autoria da prefeita municipal. Referido processo está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado com voto contrário do vereador Borgo, vereadora Estela e vereador Berriel. Aprovado pelos demais. Nada mais havendo a tratar, essa presidência agradece a presença de todos e dá por encerrada a 13ª sessão extraordinária do dia 25 de novembro de 2024, às 16h52. Uma ótima semana a todos, que Deus nos abençoe.